E aí, gente, como é que vocês estão? Eu resolvi gravar esse vídeo, que é um vídeo diferente aqui no canal, porque vai ser mais como uma conversa, um desabafo e até uma coisa que eu coloquei assim na minha cabeça que eu queria começar a fazer, que eu queria cumprir, que é botar pra fora as coisas que eu penso e tentar organizar os meus pensamentos, porque eu sinto que eu penso muito sobre muitas coisas e muitas vezes eu não consigo externalizar e resolver certas questões que às vezes eu fico na minha cabeça, sabe? Hoje a gente vai falar então sobre autenticidade e o que para mim tem sido autenticidade, que eu trabalhei muito para conseguir entender e entender que para mim às vezes o que é autêntico para outras pessoas pode não ser para mim e enfim, pode não funcionar para mim. Desde que eu comecei a trabalhar com a internet, eu me deparei, né, com essa palavra autenticidade e muitas vezes, quando eu pensava sobre esse assunto, eu pensava às vezes em uma pessoa que era estilosa, que tinha um jeito de falar específico, algo que fosse somente dela, ou que ela fizesse algo que seja diferente. Mas a autenticidade, ela não é sobre isso, né? A autenticidade é sobre a gente ser quem a gente é e se conhecer é uma coisa muito importante para a gente enxergar essa autenticidade. Então, é uma coisa que eu até tratei muito em terapia e venho, né, tratando essas últimas semanas também, falando sobre isso para tentar me conhecer, para eu chegar na minha autenticidade e entender o que eu como eu estaria sendo autêntica, por exemplo. Porque na minha cabeça, uma pessoa que era autêntica, ela teria, assim, eu imaginava como se fosse um personagem, né? E tem pessoas que são diferentes porque são assim, só que tu ser uma pessoa normal e ser uma pessoa que enfim, gente, que tem um estilo normal, que não é lá muito extravagante, porque às vezes eu vi até um termo aqui no YouTube, de uma menina que gravou um vídeo sobre isso, falando que a autenticidade não necessariamente é tu ser extravagante. E era mais ou menos isso que tinha na minha cabeça, assim, como se fosse uma pessoa descolada e tudo mais. Até que eu entendi que o meu jeito seria simples, as coisas que eu gosto seriam simples, e que essa era eu e que tava tudo bem, né? Ser eu não precisava ser algo muito diferente para ser autêntica e que a minha autenticidade ela morava exatamente ali, em eu abraçar essa minha eu simples e comum e continuar sendo eu mesma. E a verdade é que, na verdade, essa eu querendo me encaixar e querendo achar uma autenticidade que, na verdade, sempre teve ali, era muito mais uma busca por validação das outras pessoas olharem para mim e falar: "Nossa, como ela é autêntica, como ela se conhece, como ela é diferente". E era mais a minha busca por validação de outras pessoas do que qualquer outra coisa, né? Então, quando a gente trabalha, não vou dizer que eu sou o exemplo, né, de pessoa que se conhece e tudo mais, na verdade, eu não sou nem um pouco, e eu tô realmente nesse processo de me conhecer, que nem eu falei no início do vídeo. Esse vídeo, ele é uma tentativa de cada vez me conhecer um pouco mais, porque eu sempre tive esse lado meio profunda de falar sobre as coisas e sou meio melancólica, sabe? Para quem entende de temperamentos. E ao mesmo tempo, essa sou eu muito internamente, né? Quem me conhece assim de fora, às vezes não sabe dessa outra parte minha que por muitas vezes nem eu percebi, porque eu tava tão às vezes olhando para os outros, olhando para o que os outros estavam fazendo e não olhando para mim mesma, né? Então, quando eu passei a olhar para mim mesma, que eu entendi que a minha autenticidade morava ali, no básico, no simples, em ser do meu jeito, em não querer ser outra pessoa, em não querer ser diferente, em não querer agir de uma forma diferente. A gente sabe que a gente sempre pode mudar e a gente sempre pode melhorar, mas tem coisas que são da gente e que tornam a nossa autenticidade autêntica. Então, tem pessoas que são super descoladas, que têm um jeito diferente e tudo mais, e as pessoas veem isso como autenticidade, mas vale lembrar que isso não é a definição. A definição é você se conhecer, você ser você mesma, você saber quando que você está sendo você e quando que você está sendo outra pessoa.
tá tentando imitar outra pessoa, tá tentando agir como outra pessoa e tentando se moldar para ser aceita, quando na verdade isso só faz mal, faz muito mal pra gente. E aí a gente já entra em outro assunto que também tem tudo a ver, que é buscar ser feliz consigo e se sentir feliz. E a gente só se sente plenamente feliz quando a gente conhece quem a gente é, nossa essência, e tudo isso faz parte desse mundo, assim, da autenticidade. Bom, era isso que eu queria trazer e conversar aqui com vocês. Espero que tenha feito sentido, que tenha trazido alguma clareza. Eu ainda estou tentando organizar os meus pensamentos e eu espero profundamente que vocês tenham entendido e que tenha feito sentido para vocês também. Um beijo e até o próximo vídeo.